Então, terminamos aí o livro 1, né? Vamos iniciar o livro 2. E no livro 2 vamos iniciar com o capítulo 5, que vai falar sobre a geologia do planeta Terra, né? Lembrando aí que geologia do planeta Terra a gente trabalha lá no 6º ano do Fundamental 2. Então nós vamos revisar tudo que nós trabalhamos aí no 6º ano com a geologia do planeta Terra do 1º ano de ensino médio, certo? O que é que nós temos aqui para iniciar, né? Nós temos que diferenciar as escalas temporais. Nós temos 3 tipos de escala temporal, que são os eventos geológicos, eventos históricos e eventos diários que ocorrem em todo o planeta Terra. Tá? Nós temos 3 tipos de escala temporais. A primeira é chamada de tempo cronológico, que é o tempo no qual nós contamos no relógio, os acontecimentos que fazem a atividade econômica, os acontecimentos diários. Certo? Nós temos aí por segundo o tempo chamado histórico. É um tempo um pouco mais longo. É aquele tempo no qual nós vamos calcular através de décadas, acontecimentos aí que ocorreram em milênios e acontecimentos que ocorreram aí em algum tempo um pouco maior, tá? É um tempo, né? É uma escala temporal que possui um tempo classificado como tempo histórico. É o tempo mais dividido nos livros de história, aquele tempo que ocorreu, século tal, guerras, entre outros. E por último aí nós temos um tempo bastante longo, que é chamado tempo geológico. Nós não podemos contar ele em séculos, nós não contamos ele em hora e nem contamos ele também em década. É um tempo um pouco mais complexo, já que ele requer uma grande extensão temporal, e esse tempo aí é chamado geológico, tá? O vídeo que agora vai ser postado vai ser um vídeo no qual vai desenvolver toda essa escala temporal, desde quando surgiu a Terra, que foi o Big Bang há 4,5 bilhões de anos atrás, até os dias atuais. Vocês irão perceber uma grande diferenciação geológica que há nessa escala temporal, e vocês vão perceber também a evolução do planeta Terra de acordo com as escalas temporais que são denominadas pelo tempo geológico. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon Arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon Proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados.
surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com duas pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias, espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução, mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo? Então, pessoal, nessa escala temporal que vocês acabaram de ver, né, nessa animação feita aí sobre a escala geológica, vocês podem perceber que os seres humanos, eles entram no planeta Terra praticamente nos 3 últimos segundos aí de terminar a hora mundial, ou seja, o homem quando ele vem na Terra já está tudo transformado, né? Já tem vegetação, já tem os animais, já tem todo o tipo de aparato aí para o seu desenvolvimento humano. Então, o tempo que o homem está na Terra é praticamente um tempo para a geologia, um tempo bastante curto, um tempo aí bastante pequeno para essa introdução, tá? Com isso aí também, né, falando na camada da Terra, nós percebemos que houve o período radiano, como falou lá o vídeo. O que foi o período radiano, né, ou o período radiano? Foi o período no qual a Terra ela começou a juntar-se os seus pedaços sólidos, né? A Terra, como vocês podem perceber, ela possui uma camada sólida em terra chamada núcleo, é a região mais quente da Terra. Antes da Terra se transformar na Terra que nós conhecemos hoje, né, com as camadinhas tudo bonitinha, ela era uma camada totalmente quente. Com o passar do tempo, essa camada quente da Terra, ela começa a se solidificar. Solidificando, transforma-se então em toda essa crosta terrestre que nós temos aqui. Então nós temos aqui as camadas da Terra, que são as 3 principais, né? O manto,
o manto, aliás, a crosta, né, a parte superficial da Terra, no qual nós estamos pisando, que é chamado também de litosfera, tá? Nós temos o manto, que é 80% de toda a conjuntura que há na Terra, e nós temos o núcleo externo e interno, que é a parte mais quente da Terra, e a partir do núcleo aí faz com que haja essa movimentação do magma na Terra. Quando a gente sai da litosfera, que é a camada da crosta, nessa camada azulzinha aqui, que é a crosta, nós temos a astenosfera. E o que é a astenosfera? A astenosfera é a camada que vai ficar entre o núcleo mais quente e o manto mais frio. Se vocês perceberem aqui, vai existir essas linhas, ó, no livro de vocês também, essa imagem eu retirei do livro de vocês, que vai apresentar essas setas, tá? Essas setas aqui são chamadas de corrente de convecção. E o que são essas correntes de convecção? É quando o manto ele está em constante movimento, fazendo com que a parte próxima à crosta seja uma parte mais fria, se solidifique, e a parte próxima ao núcleo seja uma parte mais líquida. Certo? Fazendo com que a parte sólida ela desça para o núcleo e a parte líquida ela suba para a crosta. Com esse movimento de subida e descida, há uma movimentação em toda a litosfera. E essa movimentação vai fazer com que haja os fenômenos geológicos, como é o caso dos terremotos, dos maremotos, dos tsunamis e também das erupções vulcânicas. Então, só existe esses fenômenos geológicos graças às chamadas correntes de convecção, que fazem essa troca de energia entre a crosta e o manto, fazendo com que a crosta, que é essa camada mais fina, né, ela entre em, digamos, ela fique dinâmica, ela tenha essa dinamicidade. Nós temos aí o núcleo interno e o núcleo externo, como foi falado. Sobre isso aí, né, nós temos a deriva continental, ou a teoria da deriva continental. A deriva continental, ela vai surgir lá no século XIX, né, através aí do geógrafo e meteorologista Alfred Wegener, lembrando que ele é alemão, e ele propôs essa teoria, né, a teoria da deriva continental. Ele falava que os continentes, eles eram juntos uns dos outros. Com o passar do tempo, né, passados milhares de anos, esses continentes eles começaram a se fragmentar e a se distanciarem uns dos outros. Por isso que esse território aqui brasileiro, ele se encaixa perfeitamente nesse território aqui da África, devido aí esse distanciamento que houve, né, em um período aí do tempo. Só que Alfred Wegener, ele não conseguiu, para a comunidade científica, descrever como ocorria esse movimento. Ele não conseguiu provar que esse movimento existiu, né, esse distanciamento dos continentes, ele não consegue provar isso aí. Então a sua teoria, ela deixa de ser uma teoria aceita, até porque se você tiver uma teoria no meio acadêmico, você vai ter que prová-la. Lembrando aí que no início do mundo lá, né, há 4,5 bilhões de anos, existia apenas um continente, né, que é chamado de Pangeia, e apenas um grande oceano. Com o passar do tempo, né, houve esse choque de placa tectônica, esse distanciamento das placas tectônicas, e começou então a cada continente ir para locais diferenciados. Até hoje, na estrutura atual, né? E até hoje mesmo os continentes ainda estão se distanciando devido a essa movimentação que há na crosta terrestre, tá? Alfred Wegener, ele não consegue classificar, né, essa teoria aí, que posteriormente vai ser chamada de teoria da placa tectônica. Peraí, dá pausa aí, eu acho que... Alfred Wegener ele não consegue, então, descrever essa teoria da placa tectônica, né? E com a sua morte, posteriormente, em 1930, começa o desenvolvimento aí de grandes quantidades de tecnologia, fazendo com que haja expedições submarinas e fazendo com que as pessoas consigam compreender que o assoalho submarino ele não é um assoalho liso, como muitos pensavam. Na região submarina existem também montanhas, conjuntos montanhosos, fossas marinhas, fazendo com que houvesse
essa aprovação de que existe sim um distanciamento das placas tectônicas, tá? Então, essa teoria, né, ficou chamada como teoria da placa tectônica. E nesse mapa aí, que é um mapa semelhante que no livro de vocês, é o mapa das placas tectônicas. Esse mapa aqui vai nos mostrar as 12 principais placas tectônicas, cada um no seu devido lugar, certo? Lembrando que essa região aqui, onde pega a Ásia e a Oceania, é chamado Círculo do Pacífico do Fogo, ou Círculo do Fogo. Por quê? Porque é uma região que possui grandes quantidades de placas tectônicas e essas placas tectônicas elas sempre estão em choque, fazendo com que haja aí um grande desenvolvimento de vulcões, terremotos, erupções, entre outros, tá? Lembrando que a placa sul-americana, no qual o Brasil ele se encontra, ele está em cima de uma placa tectônica, não está no limite, ou seja, não está no encontro de duas placas tectônicas. É por isso que aqui no Brasil não existe terremotos, não existe vulcões, não existe aí nenhum tipo de tsunami, ok? Mas a região aqui, ó, próximo ao Chile, existe sim, ó, um limite de placa tectônica, ou seja, nessa região que está o Chile, vamos ter a placa sul-americana entrando em contato com a placa de Nazca e, posteriormente, vamos ter uma grande elevação de um conjunto montanhoso que é a Cordilheira dos Andes. Tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, com a placa euroasiática e a placa hindu, hindu, que é a placa da Índia. Ela também está tendo esse choque, fazendo com que eleve-se esse grande conjunto de montanhas aqui, que é o Himalaia, certo? Essa teoria aí foi aceita, né, atualmente, está sendo aceita atualmente, e através disso aí vocês podem perceber que existem setas essas que estão em sentido oposto, ou setas essas que estão no sentido igualitário, ou seja, de choque. Algumas setas estão se distanciando e algumas setas estão se chocando. Ou até mesmo algumas setas, como ocorre aqui, estão em movimento de deslize, certo? Esses são chamados movimentos de placa tectônica. Esses movimentos aí são classificados em 3 tipos. E esses 3 tipos aí vão ser tanto construtivos como destrutivos. Vamos falar então sobre cada um deles aí. O primeiro limite aí que nós vamos trabalhar é chamado de limite divergente. Como é esse limite aí? É quando duas placas tectônicas, elas possuem sentido contrário, ou seja, elas não estão se chocando, elas estão se distanciando. Exemplo, a placa africana e a placa sul-americana, elas possuem esse movimento aqui, ó, de distanciamento. Quando essas placas se distanciam, teoricamente, né, vai abrir uma grande cavidade aqui, ó, no assoalho oceânico ou no assoalho continental. Quando abre essa grande fenda, né, essa fenda aí, ela vai ser totalmente lançada lava nesse local aí, fazendo com que essa lava, ela entre na superfície e resfrie. Exemplo disso, né, a consequência disso aí vai ser o grande conjunto montanhoso que há entre a região do Brasil e a região da África, que é chamado de... esqueci, ó. Mesoatlântico. Não é cordilheira. Que é chamado aí de Cordilheira Mesoatlântica, que é um grande conjunto montanhoso que vai se localizar entre a África e entre a África e o Brasil, né? Como é que isso vai se originar? Elas estão se distanciando, está abrindo uma grande fenda no Oceano Atlântico e essa fenda aí vai ter a liberação de grandes quantidades de magma. E esse magma, quando ele chega na superfície, ele vai ser resfriado, que posteriormente vai originar uma grande quantidade de montanhas no fundo do oceano. Então, essas montanhas aí, no Atlântico, né, que vai estar localizado no Atlântico, é chamado de montanha mesoatlântica. Esse é o limite divergente que está entre a região da América, né, e a região da África. O segundo limite aí é chamado de limite convergente, certo? Por que convergente? Porque converge, eles estão em choque, entram em choque um com o outro. Porém, esse limite aí ele possui 2 características, o limite convergente. Ele pode ser de subducção, né, ou pode ser de
orogenético. Como é o subducção? O subducção, né, que é o choque de duas placas tectônicas, porém de intensidade diferenciada, ou seja, é quando uma placa continental que é bem mais densa, né, ela vai se chocar com a placa oceânica que é bem menos densa, fazendo com que essa placa oceânica ela desça, né, ela venha para a parte inferior, fazendo com que essa região aqui, né, que é a placa continental, ela suba em cima dessa placa oceânica. Com essa subida aqui, né, vai apresentar fossas marinhas e posteriormente uma grande quantidade de vulcões aparecerão nessa região, devido a essa brecha que vai ocorrer entre a descida da placa litorânea e a subida da placa continental. Esse tipo aqui de limite, né, que possui essa característica de densidades diferenciadas, é chamado de limite convergente por subducção, tá? O outro limite aqui, ó, que nós temos é o limite de soerguimento, também é convergente. Duas placas tectônicas estão se chocando, porém esse limite aí, essa placa tectônica, ela possui, digamos que, densidades iguais, ou seja, são duas placas da mesma densidade, são duas placas continentais, como é o caso aí da placa indiana e da placa Eurásia. Né? São duas placas aí continentais que elas estão se chocando. Quando elas se chocam, obviamente aparecerá uma grande quantidade de montanhas, uma grande quantidade aí de terreno elevado, devido ao seu soerguimento. Elas se chocam, né? E vai fazer aí essa rugosidade no relevo, tá? E por último aí nós temos o chamado limite transformante, né? Que esse limite aqui, elas possuem a mesma densidade, mas elas não estão nem se chocando e nem se distanciando. Elas estão praticamente deslizando uma sobre a outra. Porém, se esse deslizamento se intensificar, vai ocorrer uma grande destruição naquela região, como é o caso da placa de San Andreas, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. É uma placa que possui esse limite de deslizamento. Porém, existe uma grande preocupação de que algum dia, posteriormente, vai ocorrer uma grande movimentação dessa placa tectônica e lá toda a Califórnia, né, vai ser totalmente destruída. Tem até filmes que falam sobre isso, como é o caso do terremoto, a falha de San Andreas. Continuando aí com o assunto, nós temos aí os tipos de rochas. Nós temos 3 tipos de rochas que nós podemos classificá-las atualmente. Nós temos as rochas sedimentar, as rochas metamórficas e as rochas ígneas. Elas possuem diferentes tipos de aparição na superfície terrestre, tá? Elas podem aí trocar de materiais, né? E elas podem automaticamente se transformar em uma para outras. E o que são rochas, né? Como falar aqui a pergunta. Rochas são agrupamentos de minerais, ou seja, minerais de quartzo, minerais aí de qualquer tipo de material, como é o caso de cristais. Então, rochas aí são agrupamentos de minerais, tá? Alguns claros, outros escuros, dependendo aí da localização que vai se encontrar aqueles tipos de rochas. Rochas ígneas ou rochas magmáticas. O que são rochas ígneas? Rochas magmáticas, né? São rochas, como o nome já próprio está dizendo, originárias principalmente do resfriamento do magma. Porém, essas rochas aí, elas vão ser resfriadas dentro da crosta terrestre ou vai ser resfriada fora da crosta terrestre, tá? Quando as rochas ígneas, quando o magma ele sai na superfície terrestre, esse magma aqui ele se resfria. Quando esse magma se resfria, ele se solidifica. Se solidificando, ele transforma-se então em uma rocha, chamado de rocha magmática vulcânica, que é uma rocha aí praticamente feita através do magma. Quando esse magma aí ele se resfria no interior da crosta terrestre, é chamado de rochas magmáticas internas ou plutônicas, que são rochas aí que vai aparecer se você fizer alguma escavação no interior da Terra. Então, as rochas ígneas ou rochas magmáticas, elas possuem 2 classificações: rochas metamórficas internas ou rochas metamórficas internas.
externas, tá? Aqui nós temos algum tipo de rochas magmáticas, ó. Vocês podem perceber que quanto mais escura for essas rochas, maior o tempo elas ficaram no interior da Terra. Quanto mais clara for essas rochas aqui, menor tempo elas ficaram, né? No caso aqui estão as intrusivas, ficaram bastante tempo no interior da Terra, e as extrusivas ficaram pouco tempo aí no exterior, na parte superficial da Terra, tá? Então, as intrusivas, elas se resfriaram, o magma resfriou dentro da Terra. As extrusivas, a lava foi para a região da superfície terrestre e resfriou, transformando as rochas extrusivas. Então, nós temos dois tipos, as intrusivas e as extrusivas. Rochas sedimentares, né? Como o próprio nome diz, são rochas aí que possuem sedimentos, ó, são essas camadinhas aqui, certo? Essas rochas aí, elas são depósitos de grandes quantidades de erosão, ou seja, quando iniciou-se o período aí, né, da Terra há milhares de anos atrás, essas rochas ou essas grandes quantidades de terrenos receberam aí também grandes quantidades de materiais diferenciados, ou seja, vamos supor que recebeu um tipo de material mais claro, material mais escuro. São rochas que vocês podem perceber que existe aí uma grande quantidade de camadas. Essas camadas aí são chamadas de sedimentos, tá? Então, rochas sedimentares são rochas que são feitas por camadas. São rochas aí que possuem vários tipos de sedimentos para serem transformados, como por exemplo essas aqui, ó, o arenito. O arenito é uma rocha sedimentar. Por quê? Porque ele existe aí camadas de vários tipos de cristais ou vários tipos de aí de rochas que sofreram erosão, né, e ficaram naquela região. A mesma coisa com o granito, ó. Cada cristal desse aqui é um tipo de agente ou mineral, um tipo de mineral diferenciado. A mesma coisa aqui é o mármore, tá? Você pode perceber que existem minerais diferenciados, alguns claros e alguns escuros. Então, as rochas sedimentares são rochas aí que possuem diversos tipos de minerais, feitas principalmente em sedimentos, né? Feitas, no caso, em camadas. Temos aí também as rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? São rochas que anteriormente era um tipo e com o passar do tempo transformaram em outro, sofreram metamorfismo. Como, por exemplo, o granito, né? O granito, a gente encontra ele na região interna da Terra. Quando o granito ele se origina através da rocha magmática, né? Ou seja, existem rochas magmáticas com diferentes minerais. Sofreram erosão essas rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas aí, elas transformaram em outra rocha chamada granito, que é uma rocha sedimentar. Certo? Só que esse granito aí, ele sofreu grande pressão e temperatura no interior da Terra. Essa pressão e temperatura no interior da Terra fez com que esse granito ele transformasse em um gneiss, que é uma rocha metamórfica. Vocês podem perceber que esse gneiss ele tem essa mesma estrutura do granito, porém em sedimentos. Tá? Então, quando a rocha ela é exposta ao metamorfismo, como é o caso do granito, ele pode se transformar em um gneiss. O gneiss, os minerais estão orientados segundo uma direção concreta, que não aconteceria no granito. No granito, os cristais eles estão todos misturados. Quando esse granito aí sofre uma grande pressão e temperatura no interior da Terra, esses cristais eles vão ficar alinhados de forma mais homogênea. Aqui estão algumas rochas metamórficas, tá? São rochas aí que sofreram algum tipo de metamorfismo no interior da Terra, e algumas rochas aí nós utilizamos como o mármore, né, para fazer piso, para fazer pias, para fazer outro tipo aí de construção. E nós temos aí também a meteorização e a erosão, ou seja, o ciclo das rochas, bem semelhante aí como tem no livro de vocês, tá? Esse ciclo da rocha existe.
Vamos supor que existe aí erosão, né? Ocorre a chuva em um local, aquela rocha vai ser totalmente erodida, essa rocha aí ela vai transformar-se em vários pequenos sedimentos. Com o passar do tempo, esses sedimentos aí eles vão ser agrupados um em cima do outro por camada. Com o passar do tempo aí, esses sedimentos aí vão ficar solidificados, eles vão entrar no interior da terra, vão sofrer uma grande pressão e temperatura que obviamente transformarão em outra rocha, perdão. Se essa rocha metamórfica ela entrar em contato com o magma, posteriormente essa rocha aqui ela vai se solidificar e transformar-se em uma rocha magmática, que posteriormente, se ela for para a superfície terrestre, ela vai sofrer a erosão e transformar-se novamente em sedimentos e assim sucessivamente. É um ciclo, não tem fim, né? Esse ciclo aqui das rochas. Por último aí, né, nós temos a formação da estrutura geológica, ou os terrenos geológicos que há na Terra. Na Terra existem 3 principais terrenos geológicos, tá? Vamos aqui iniciar para seguir o livro de vocês. Nós temos aqui os dobramentos, os escudos cristalinos, tá? Escudos cristalinos são as regiões aí aonde há uma grande quantidade de erosão, são chamados aí também de crátons, são regiões aí bastante antigas que há erosão, tá? São terrenos mais antigos, terrenos mais rebaixados, vocês verem aí, prestarem atenção, vocês vão perceber que existe uma erosão naquela região e aquela região vai ser uma região totalmente erodida, uma região que possui terrenos baixos, como é o caso das serras, das chapadas, dos morros, são chamados aí de crátons. Posteriormente, nós temos as chamadas bacias sedimentares. O que são bacias sedimentares? São terrenos que logo e posteriormente são regiões aí de depressões. Nessas regiões aí das bacias sedimentares, são localizadas grandes quantidades de sedimentos, como é o caso aí da grande quantidade de combustíveis fósseis encontrados naquela região. Então, nas bacias sedimentares, nós podemos encontrar grandes quantidades de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural. Por quê? Porque essas regiões, elas são regiões de depósito de sedimentos, depósito orgânico de florestas antigas, de animais que morreram antigos, certo? E nós temos mais atual os chamados dobramentos modernos. E o que são dobramentos modernos, né? Dobramentos modernos são as montanhas jovens que há na Terra, como por exemplo o Himalaia, os Andes. São essas montanhas aí que são modernas, são montanhas aí que datada da era Mesozoica, começou a aparecer há 250 milhões de anos atrás, com o choque aí das placas tectônicas. Nós temos aqui os dobramentos modernos, são as regiões mais altas do globo, ok? Para finalizar aí, vocês têm a atividade do livro, né, que é o resumo aí de todo o capítulo 5, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá? Lembrando aí que na próxima aula nós vamos trabalhar o capítulo 6, ok? Até mais.